Inicialmente, a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, o nosso primeiro recado, desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, combinado? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas todos os meses para as famílias assistidas. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo, com duas, com metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade, nós agradecemos muito. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato na nossa livraria, ou você que está em casa também, é só entrar em contato com a livraria e eles orientam como fazer a doação e aí eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema, faça uma prece. Para que aquelas outras pessoas que possam nos ajudar, continuem ajudando, nós atendemos todas essas famílias, tá bom? E como nós estamos aqui na semana do Dia dos Pais, aliás, na quinzena dos pais, né, da nossa livraria, até dia 11 de agosto, todos os títulos novos estão com 15% de descontos, exceto o livro do mês, que é 20%. Então é só dar uma passadinha lá, já compra um livro, dá de presente para o seu pai, ou para você mesmo, uma mão ajudando a outra e as duas ajudando a si. Tá bom? E hoje é sexta-feira, ninguém é de ferro, né? Nós temos aqui o nosso prato da semana, pavê tradicional. Já está disponível lá na nossa lanchonete, né? Vocês que estão aqui, sai, já leva, já garante um lanchinho. E você que está em casa, só dá uma passadinha e pegar também, tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco, nossa querida Marisaura, trabalhadora da casa, com certeza vai nos passar um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial, e depois a Tânia fará as vibrações gerais, vibração dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do irmão espiritual José, o Bom Samaritano. Na parábola do Bom Samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais lídima caridade. O samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó, encontrou o homem caído, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Em seguida, colocou-o sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e passou a noite velando à sua cabeceira. A caridade do tempo. Quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos semelhantes? O samaritano interrompeu a viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido. E afirmou ao dono da hospedaria que, de regresso, passaria por ali, a fim de saldar outras eventuais despesas. A caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, Jesus, querido mestre, querido amigo,
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse Evangelho. E rogamos que ilumine nossa querida Marisaura, para que ela possa nos passar tudo o que preparou. E que nós tenhamos ouvidos de ouvir a lição da noite, entender seus ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, equipe, pelo convite. Quando a Raquel me ligou e pediu para falar da avareza, eu falei, meu Deus, que tema mais estranho, né, para a gente falar no Evangelho. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê o quanto a gente está envolvido com tudo que está escrito no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue uma lógica de ensinamentos. Por quê? Kardec, ele era um pedagogo e ele foi colocando do mais fácil para o mais difícil para que nós entendêssemos com clareza tudo aquilo que estivesse escrito. Então, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, ele antecede ao capítulo servir a Deus e a Mamon. Olha como está bem colocado. O que é caridade? Eu fui procurar no dicionário o que era caridade segundo o dicionário. E eu achei muito interessante. Caridade é a ação que beneficia outras pessoas que elas possam precisar de alguma coisa que nós ou outra pessoa tenha. Olha que interessante. Então, quando a gente pensa em caridade, a gente não pensa que pode ser uma pessoa que está necessitando de alguma coisa que a gente tenha, ou que um amigo, ou que um conhecido tenha. Mas será que é só material? Vamos ver. Para praticarmos a caridade, então é necessário que haja alguém precisando de alguma coisa. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, no item 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 875, Kardec pergunta aos espíritos, como que eu posso definir justiça? Caridade e justiça. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Na questão 876, está escrito, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, vamos juntando os pedacinhos para formarmos uma colcha de retalhos bem bonita e podermos sair daqui agasalhados. Caridade é aquilo que eu posso fazer para o outro que está precisando de alguma coisa. Só material? Não. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um entendimento, de um ouvido para ouvir. Às vezes, quando a gente desce no prédio, encontra com alguém no prédio, e tem uma senhorinha que tem vontade de conversar, porque ela passa o dia inteiro sozinha e não tem com quem falar. E você ouvir o que ela está falando é caridade. Porque tem gente que fala com o gato, com o cachorro, com a parede, porque não tem quem a ouve. Porque os familiares esqueceram daquela pessoa dentro de casa. E às vezes ela tem poucos amigos que a ouvem. Então, ouvir
é uma das maiores caridades hoje, ouvir sem julgamento. Porque ouvir com julgamento é fácil, ouvir sem julgamento. O que Jesus nos ensina que fora da caridade não há salvação? É para doar só o pão, a roupa usada, aquilo que não serve mais? Não, é para espalhar a fraternidade, porque na fraternidade está incluído o pão e o agasalho. O agasalho, às vezes, é o agasalho do ouvir. Nós precisamos refletir com sabedoria, sem julgamento, os valores desse item. Uma pessoa de posses, ela pode usufruir de uma vida confortável e se dedicar a ajudar o próximo. Gente, eu pulei uma folha, eu vou voltar. O que Jesus nos ensinou com a caridade? Ele nos ensinou que é para que a gente guarde, mas que a gente reparta também. Porque quando a gente fala assim, é para fazer caridade e repartir seus bens, às vezes muitas pessoas acham que não é para guardar nada. Não é isso que Jesus disse. Nós precisamos ter a nossa reserva para um caso de necessidade. Porque vai que a gente precise e fique doente, a gente resolve fazer uma viagem, a gente quer pintar a casa, a gente precisa ter uma reserva. E quem vai ficando mais velho, vai percebendo que a vida vai ficando mais cara, principalmente a vida na farmácia. Então, a gente precisa ter uma reserva. Então, a caridade começa com a gente aprendendo a poupar. Então, vamos fazer essa diferença entre guardar e ser pão duro, ser sovina, ser avarento. Quando Jesus disse que poupar, para entender o que é poupar e o que é avareza, nós devemos entender o que é que ele diz esse capítulo, o que é mamon, quem foi mamon, o que é mamon. Porque todo mundo, quando lê na Bíblia mamon, acha que mamon foi uma pessoa, e mamon não é uma pessoa. Mamon quer dizer dinheiro ou riquezas. E eu fui procurar, é frequentemente usado como personificação da riqueza material, o que é pior, da ganância. O que é uma pessoa gananciosa? É a pessoa que ela está juntando o que é dela, mas ela está de olho no que é do outro. Será que dentro das famílias a gente vê isso? Será que quem é advogado que faz inventário na hora de repartir os bens do morto que quase se matou de trabalhar para deixar, será que tem isso? Será que vocês já ouviram falar isso? Então, o termo não se refere apenas a dinheiro em si, mas à priorização da busca por riquezas em detrimento da fé e do serviço a Deus. A priorização da riqueza é quando eu não penso no próximo. Eu quero para mim, eu quero que meu cofre fique cheio, eu quero tudo para mim, o outro que se dane, que leve a vida dele, mas primeiro a minha, depois a do outro. O que é avareza? É quando o dinheiro público, que é para a benfeitoria da população, da humanidade, é desviado. O que é avareza? É quando eu desvio doações. Nossa, existe isso? Existe. Existe sim. Quando eu quero a herança da família, que também é direito dos meus irmãos. Ixi, já vi muita gente olhando para o lado. Quando Jesus nos disse que fora da caridade não há salvação, ele quis dizer que é para a gente viver essa máxima. Vocês viram que a mensagem de hoje foi a mensagem do bom samaritano, que ele, por não ser da mesma tribo
daquele que ele estava socorrendo, ele passou a ser admirado pela caridade que ele estava fazendo de salvar uma pessoa de morrer por conta dos ferimentos que ele tinha tido. Então, no capítulo 16, servir a Deus é mamon, o item primeiro diz, salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou ele há de aborrecer um, ou ele há de amar o outro. O que isso quer dizer? Vamos com calma, né? Precisamos refletir com sabedoria, sem julgamento de valores. Porque a gente já começa a fazer julgamento. Uma pessoa de posses pode ter seus bens distribuídos, mas ela ter uma vida confortável e ela a si mesma se preocupar com o próximo. E uma situação não impede a outra. Nós temos vários exemplos. E eu peguei um exemplo, eu estava vendo uma revista, todo fim de semana, se eu não leio a Veja, para mim não é sexta-feira à noite. E saiu uma reportagem muitíssimo interessante de um CEO aí de uma empresa, falando sobre a vida dele, e que ele trabalhou muito, mas que ele negligenciou a saúde dele, por conta do trabalho. É a pessoa que se mata de trabalhar, e quando ela vai se socorrer, às vezes não dá tempo. Só que ele tem uma doença que não tem cura, e que ele percebeu que ele trabalhou muito e negligenciou muito a saúde dele. Mas muito antes dele ficar doente, ele já era muito preocupado com o próximo. E ele foi fazer uma visita profissional em um estado brasileiro. Ele não citou o estado para não melindrar ninguém. E ali ele encontrou meninas sendo vendidas para abuso sexual, para uso sexual. E aquilo trouxe para ele um desconforto enorme, um desconforto moral. E ele resolveu fundar uma ONG naquele estado, aonde ele acolhe as meninas, e ali elas são alfabetizadas, elas são ensinadas profissionalmente, mas principalmente elas têm aula de valorização como ser humano. Então, ali ela aprende que ela tem valor como ser humano, que ela tem valor como mulher, que ela precisa se respeitar, que ela tem que impor o respeito. E ele diz, eu não sou espírita, mas eu sou espiritualista. Eu acredito na vida após a morte. E este é o legado que eu quero deixar. Quando eu estava lendo, gente, meu olho foi enchendo de lágrima. Porque imagina que socorro que ele está dando para essas meninas que não têm oportunidade. Eu trabalhei uma época com prevenção do abuso sexual, que é um fato muito mais comum do que a gente imagina. Então, ele não se diz espírita, ele é uma pessoa rica, é uma pessoa com grandes possibilidades. Ele tem uma doença que não tem cura, mas ele está trabalhando para deixar um legado que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, o dinheiro, ele é muito importante em qualquer obra social. O Paz e Amor não vive sem dinheiro. Por isso que a gente pede tanto aqui. Quando eu chego aqui na frente, segunda-feira, já sabe que eu vou pedir, entendeu? Uma instituição não vive sem dinheiro. Não tem como viver sem dinheiro. Mas não é essencial para que uma obra seja levada para frente. Tem pessoas que elas são como ponte. Elas fazem a ligação daquele que tem para aquele que não tem. E tem pessoas que são muros, que tudo que chega nela para. E impede que aquele que é ponte progrida. O que nós queremos ser na vida?
eu sou a verdadeira desmancha-rodinha. Tem duas pessoas conversando, quando eu chego, ele já sabe que eu vou pedir, vai um para cada lado, acaba a fofoca. Na família, almoço de família é assim, vamos fazer festa junina? Vamos. O que precisa trazer? Precisa trazer uma doação para levar para o Paz e Amor, ou para mandar para Minas. Então, o que Deus disse? Quando ele falou sobre servir a Deus e a Mamon, eu posso ter dinheiro, mas eu preciso saber usar o dinheiro. Foi isso que Jesus explicou para aquele homem que chegou para ele e disse, meu celeiro está abarrotado. Este ano eu colhi mais do que eu devia. Eu vou guardar tudo que tem e eu vou construir um celeiro maior, porque agora eu vou deitar em berço esplêndido e não vou fazer mais nada. E Jesus olhou para ele e falou, meu filho, tome todo cuidado, porque você não sabe o que pode te acontecer. E naquela noite ele desencarna. Ele não aproveitou daquilo que ele tinha. Então, vamos refletir qual é o valor do dinheiro na nossa vida e o que nós podemos fazer em prol do outro. Marisaura, eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro é contado, eu sou professora. O Estado não me dá aumento, eu estou cansada de saber. Mas eu faço um trabalho com meus alunos que eu faço com que eles se valorizem. Eu mostro para eles todas as possibilidades que eles podem ter na vida. Quer mais caridade que isso? A maior caridade é quando eu quero que o outro cresça, que o outro melhore de vida, que o outro tenha as mesmas oportunidades, que o outro tenha oportunidades melhores que eu tive. Que eu lute por um país, por uma situação melhor. É isso que é caridade. A caridade começa das pequenas coisas. Quando eu convido a faxineira a sentar-se à mesa comigo, isso é caridade. Porque eu estou igualando ela e eu. Ela presta o serviço e eu tenho dinheiro para pagar. E nós somos iguaizinhas. Isso é ser espiritualista e essa é a função do espírita. É mostrar que todos nós somos iguais. Então, vamos ser menos avarentos nas nossas emoções. Abraçar o próximo, levar a palavra de amor, de caridade, de compaixão. Apaciguar as situações incendiárias que a gente tem encontrado aí pela vida. Ensinar os jovens a serem melhores do que são. É isso que é caridade. É isso que diz Jesus. Servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus e fazer com que o dinheiro nos sirva. Que Jesus esteja conosco. Leiam este capítulo do Evangelho, porque lendo a gente passa a entender melhor toda esta situação e todos esses ensinamentos para que a gente possa colocá-los em prática. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Um feliz Dia dos Pais para todos. Essa mineirinha é ótima, né? Na próxima encadernação, quero nascer em Minas. Lá só tem gente boa, vocês já repararam? A começar pelo Chico, né? Bom, é com alegria agora que eu convido a todos que nós, se quisermos e pudermos, fechemos os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. Nós vamos, nesse momento, iniciando a segunda parte, agradecendo a nossa Marisaura, que nos falou de caridade, nos trouxe lição para a semana. E assim, já de pronto, nós já vamos colocar em prática o que ela disse.
porque nós vamos orar pela paz do mundo. E a paz do mundo começa em nós mesmos, sendo calmos para conosco, sendo calmos ou convivendo bem na família. E isso vai se reverberando para todo mundo. Vamos vibrar nesse momento que vive o nosso planeta, onde há tanta necessidade de orações. Vamos orar para todos os governantes, de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário. Vamos pedir, Senhor, equanimidade, bom senso, que nós possamos, antes de criticar, orar para que eles possam fazer o melhor, porque não sabemos se, no lugar deles, estaríamos fazendo o melhor. E vamos orar mais ainda, porque todas essas pessoas, como todos nós, fazemos um plano de vir para grandes tarefas, para nos transformarmos em pessoas melhores. E não é diferente para todos aqueles que ocupam cargos eletivos. Vamos vibrando assim para a nossa família agora, consanguínea, porque é lá que nós podemos fazer diferença, lá que nós podemos ter paciência, treinar o compasso do outro e sermos felizes na paz e na harmonia. E por fim vamos orar por nós mesmos, para que sejamos perseverantes no bem, para que tenhamos um olhar atento para ver onde nós podemos ser um pouquinho melhor do que fomos hoje, amanhã e assim sucessivamente. E agora então, preparados que estamos, junto ao médium que se preparou, amorosamente estará à sua disposição. Mantenha-se ainda de olho fechado, porque o médium não vai lhe tocar fisicamente. Ele veicula energias. Essas energias vão sendo absorvidas por pontos estratégicos do nosso corpo espiritual, consequentemente, trazendo saúde física, emocional e espiritualmente para todos nós. À altura da nossa cabeça, como se fosse uma portinha, uma janelinha, nós temos um centro de força que absorve energias que renovam nossos pensamentos, que nos inspiram a pensamentos positivos, junto com um centro de força à altura da nossa testa, numa cor dourada, que vão juntos, trazendo para nós um novo olhar para a vida, um olhar mais leve, um olhar de paz, de harmonia. Agora, à altura da nossa garganta, do nosso aparelho afonador, lembrando que nós somos os únicos da criação que podemos falar, que podemos orientar, que podemos esclarecer, que podemos fazer uma caridade com uma palavra de amor. Um azul prateado, à altura do nosso pescoço, então, vai beneficiando não só o aparelho fonador, mas como a tireoides e a paratireoides, que são glândulas tão importantes para a nossa saúde física. Na sequência, um róseo amoroso à altura do nosso coração, retirando mágoas, tristezas, deixando aí amor incondicional
Ama porque ama, sem ter explicação. Lembrando do amor de Deus por nós, possamos replicar esse amor, porque Ele disse, Jesus nos disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí está a localização de uma luz cor-de-rosa, amorosa, na região cardíaca, beneficiando também o nosso aparelho cardiorrespiratório. Vamos deixando essa luz agir em nós. E agora vamos para na região gástrica, envolvendo o estômago, depois envolvendo os intestinos, num verde esmeralda, beneficiando o pâncreas, baço, beneficiando o fígado, vesícula biliar, rins, suprarrenais, órgãos reprodutores, trazendo-nos saúde, equilíbrio, paz e harmonia para todos nós. Por fim, como uma cúpula protetora, da cabeça aos pés, vai nos envolver e nos manter assim, protegidos e amparados por esse tratamento. E lá fora, no dia a dia, se fraquejarmos, que possamos nos lembrar desse momento, que estamos sob as luzes do paz e amor, sob a paz do paz e amor, e novamente entremos em sintonia. Vibremos também para os nomes que estão nas urnas de encarnados e desencarnados, que fica à porta do salão principal, aonde estamos. Vamos orando intensamente. Agora, pela fluidificação das águas. Se você não trouxe sua garrafinha de água hoje, ou se você não disponibilizou uma garrafinha, um copo, aí na sua casa, onde você nos acompanha, antes de dormir, lembre-se desse momento. Peça aos benfeitores espirituais, os técnicos, os especialistas na magnetização das águas, que venham em nosso socorro. Coloque ali o medicamento de que precisamos, lembrando sempre que a água magnetizada, fluidificada, não dispensa o uso de medicamentos que normalmente tenhamos que fazer uso. Pelo contrário, ao usar os seus medicamentos que o médico lhe indicou, procure, se puder, tomá-los com a água fluidificada, que ela vai dar um plus a mais à ação desse medicamento. E assim, agradecidos pela presença de todos, por todos aqueles que nos acompanham pelas mídias virtuais, onde o bem chega da mesma maneira, nós vamos mentalizando Jesus e com Ele vamos dizendo: Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair ante a prática do mal. Antes, livra-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma boa noite para todos. Cuidado com a luz que vai ser acesa. Bom retorno ao lar. Nos vemos semana que vem. Aquele abraço para os pais, para os futuros pais, porque tem pai pronto e tem pai que está a ponto de, né? É assim que a gente vai vibrando. Beijo no coração de todos. Monte de
de amor em Jesus.